A história de Abby e Brittany Hensel sempre desperta curiosidade porque foge completamente do que a maioria das pessoas está acostumada a ver no dia a dia. Não é apenas uma questão médica rara, mas uma forma diferente de existir no mundo, que envolve adaptação constante, convivência intensa e uma construção de identidade que acontece de maneira única, desde o nascimento até a vida adulta. Apesar de muita gente conhecer o nome delas por vídeos curtos, reportagens antigas ou comentários na internet, a verdade é que a vida delas não pode ser reduzida a curiosidade ou especulação. Existe uma rotina real, com desafios comuns e outros completamente fora do padrão, mas ainda assim, profundamente humanos. O mais importante aqui não é o estranho da situação, mas o quanto essa história revela sobre cooperação, respeito e a capacidade do ser humano de se adaptar a circunstâncias que, para muitos, seriam inimagináveis. O nascimento e a descoberta de uma condição rara. Abby e Brittany nasceram em 1990, no estado de Minnesota, nos Estados Unidos, e desde o início, os médicos perceberam que se tratava de um caso extremamente raro de gêmeas siamesas dicéfalas. Isso significa que elas compartilham o mesmo corpo, mas possuem duas cabeças, dois cérebros e duas consciências independentes. Esse tipo de condição levanta imediatamente questões médicas complexas. No caso delas, os profissionais explicaram à família que uma separação cirúrgica seria extremamente arriscada, com baixa probabilidade de sucesso para ambas. Diante dessa realidade difícil, os pais tomaram uma decisão baseada no que parecia ser o mais seguro: permitir que elas vivessem juntas, sem tentar separá-las. Essa escolha não foi simples nem emocionalmente leve. Foi uma decisão cercada de dúvidas, medo e responsabilidade. Mas, ao longo do tempo, acabou se mostrando fundamental para a vida que elas construíram, infância e o começo da adaptação ao mundo. Desde pequenas, a vida delas exigiu um tipo de aprendizado que nenhuma escola ensina. Enquanto outras crianças aprendem a controlar o próprio corpo de forma individual, Abby e Brittany precisaram aprender a controlar um único corpo em conjunto, cada uma responsável por um lado. Isso significa que ações básicas, como caminhar, segurar objetos ou até correr, dependem de uma coordenação constante. Não existe um automatismo corporal como na maioria das pessoas. Tudo precisa ser ajustado em tempo real, com comunicação contínua. O curioso é que essa adaptação não foi apenas física. Elas também precisaram desenvolver uma forma de convivência emocional extremamente equilibrada. Quando duas pessoas compartilham o mesmo corpo, não há espaço para decisões completamente isoladas. Tudo precisa ser negociado de alguma forma, mesmo que silenciosamente. Identidade individual dentro de um mesmo corpo. Um dos aspectos mais mal compreendidos sobre a vida delas é a ideia de identidade. Muita gente assume que elas pensam exatamente da mesma forma o tempo todo. Mas isso não é verdade. Cada uma tem sua própria personalidade, gostos, preferências e formas de reagir às situações. São duas consciências diferentes, com pontos de vista próprios, que precisam encontrar um meio termo para agir no mundo físico. Isso torna a convivência algo muito mais complexo do que simplesmente compartilhar um corpo. É uma construção diária de equilíbrio, respeito e adaptação. Em muitos sentidos, é como uma parceria constante, que não pode ser desfeita nem pausada. E, ao contrário do que muitos imaginam, isso não é necessariamente um conflito permanente. Com o tempo, elas desenvolveram uma sintonia que permite decisões rápidas e eficientes no dia a dia.
aprendizado, escola e convivência social. Durante a infância e adolescência, elas frequentaram escolas regulares, convivendo com outras crianças. Esse ambiente foi importante não apenas para a educação formal, mas também para a socialização. No começo, é natural que a curiosidade dos outros alunos fosse grande. Afinal, era algo que ninguém estava acostumado a ver. Mas, com o tempo, a convivência diária ajudou a transformar estranhamento em normalidade dentro daquele ambiente. Os professores também precisaram se adaptar, entendendo que duas pessoas estavam participando das atividades de forma conjunta, mas com percepções individuais. Essa adaptação, aos poucos, permitiu que elas seguissem uma trajetória escolar relativamente estável. Mais tarde, essa jornada acadêmica continuou até o ensino superior, onde elas escolheram a área da educação. Essa escolha mostra algo importante: o interesse em trabalhar com pessoas e contribuir para o desenvolvimento de outras vidas. A complexidade da coordenação diária. Uma das perguntas mais comuns sobre a vida delas é como funciona o controle do corpo. A resposta é ao mesmo tempo simples e impressionante. Cada uma controla um lado. A Abby controla o lado direito, enquanto Brittany controla o lado esquerdo. Isso significa que qualquer movimento precisa de sincronização imediata. Caminhar, por exemplo, exige que ambas estejam em perfeita sintonia para que os passos aconteçam de forma natural. Com o tempo, essa coordenação se tornou quase automática. O que antes exigia esforço consciente passou a ser algo fluido, resultado de anos de prática e convivência. Mas isso não elimina a necessidade de comunicação constante. Pequenas decisões são tomadas o tempo todo, mesmo que de forma rápida e quase imperceptível para quem observa de fora. Vida adulta e responsabilidades cotidianas. Na vida adulta, os desafios mudam de forma, mas não desaparecem. Em vez de aprender a andar ou escrever, o foco passa a ser lidar com independência, rotina profissional e decisões pessoais. Elas conseguiram construir uma vida funcional, com atividades que exigem responsabilidade e organização. Isso inclui desde tarefas simples do dia a dia até situações mais complexas que envolvem deslocamento e interação social. Uma das coisas mais impressionantes é como elas desenvolveram autonomia dentro das limitações naturais da condição. Isso não significa ausência de dificuldades, mas sim a capacidade de lidar com elas de forma prática e constante. A percepção pública e o interesse da mídia. Com o passar dos anos, a história delas começou a aparecer em programas de televisão, entrevistas e reportagens. Isso fez com que muitas pessoas ao redor do mundo conhecessem sua trajetória pela primeira vez. Esse tipo de exposição tem dois lados. Por um lado, ajuda a aumentar a compreensão sobre condições raras e diferentes formas de vida. Por outro, pode gerar interpretações simplificadas ou até distorcidas da realidade. Quando uma história complexa é reduzida a poucos segundos de vídeo ou manchetes chamativas, muito do contexto se perde, e isso pode levar a conclusões erradas ou exageradas. Por isso, ao longo do tempo, elas passaram a manter uma postura mais reservada, priorizando a privacidade e o controle sobre o que compartilham publicamente. A internet e as interpretações distorcidas. Com o crescimento das redes sociais, qualquer informação pode se espalhar rapidamente, mesmo sem confirmação ou contexto adequado. No caso delas, isso também aconteceu. Fragmentos de vídeos, imagens antigas ou comentários isolados muitas vezes foram interpretados como histórias completas. Isso gerou rumores e especulações,
que não necessariamente refletem a realidade. Esse fenômeno não é exclusivo da história delas, mas acontece com muitas pessoas que ganham visibilidade pública. Ainda assim, no caso de vidas tão particulares, o impacto dessas interpretações pode ser ainda mais sensível. Por isso, é importante sempre olhar com cuidado para o que circula online, especialmente quando envolve a vida pessoal de alguém, relações sociais e convivência com o mundo. Outro ponto que sempre gera curiosidade é como funcionam as relações sociais. A resposta mais simples é que elas vivem interações sociais como qualquer outra pessoa, com amizades, convivência e atividades normais do dia a dia. A diferença é que essas experiências são compartilhadas fisicamente, o que pode gerar curiosidade externa, mas não muda o fato de que cada uma tem sua própria forma de sentir e interpretar o mundo. Essa dualidade é um dos aspectos mais interessantes da vida delas. Duas perspectivas diferentes convivendo em uma mesma experiência física. O olhar médico e a importância do respeito. Do ponto de vista médico, casos como esse são extremamente raros e ajudam a entender melhor o funcionamento do corpo humano em situações únicas. No entanto, esse interesse científico deve sempre vir acompanhado de respeito. Mais importante do que a curiosidade sobre como funciona é reconhecer que existem duas pessoas reais, com sentimentos, escolhas e limites. A medicina pode estudar estruturas e funções, mas isso não deve apagar a individualidade de quem vive essas experiências. Desafios emocionais e convivência constante, além dos aspectos físicos, existe também a dimensão emocional. Conviver tão de perto com outra pessoa exige paciência, compreensão e capacidade de negociação constante. No caso delas, isso acontece em um nível ainda mais profundo, já que qualquer decisão prática envolve duas perspectivas imediatas. Isso pode parecer difícil de imaginar para quem vive de forma independente, mas para elas se tornou parte natural da rotina. Com o tempo, essa convivência desenvolveu um tipo de equilíbrio que permite que a vida siga de forma funcional e organizada. Uma história que vai além da curiosidade. No fim das contas, a história delas não é apenas sobre uma condição rara, mas sobre a adaptação humana em sua forma mais extrema e ao mesmo tempo mais simples. Viver junto, respeitar o outro e encontrar equilíbrio. O que muitas vezes parece extraordinário para quem observa de fora é, para elas, apenas a vida como ela é. E talvez essa seja a maior lição dessa história. Por trás de qualquer diferença, ainda existem pessoas vivendo suas próprias rotinas, emoções e escolhas. E isso merece sempre ser visto com respeito, não apenas com curiosidade.